Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Quantas vezes você aí de casa não atendeu a uma ligação de um número desconhecido e quando foi atender, do outro lado da linha, a pessoa é de uma empresa que você sequer esperava. E para sua surpresa, ela está com as suas informações do RG, CPF e endereço. E aí você se pergunta, mas de onde esse atendente conseguiu tudo isso? Você sabia que quando a gente preenche um cadastro numa farmácia, num supermercado ou pela internet, os nossos dados eles podem ser compartilhados com outras empresas? E é daí que vem aquela ligação do tal número desconhecido para te oferecer algo. Mas isso está com os dias contados. É que a partir de 2020 vai entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que deve mudar o jeito como as empresas e órgãos públicos tratam a privacidade e a segurança das informações dos clientes. Essa lei já existe na Europa desde 2018 e serviu de inspiração para a lei brasileira. Mas afinal, quais os impactos que essas mudanças vão trazer para as empresas e para nós consumidores? Quais dados serão protegidos? Como vai funcionar a multa para os órgãos que desrespeitarem a medida? Como cada um de nós pode cuidar melhor de nossos dados pessoais? E de que maneira fazer isso? Para falarmos sobre o tema, aqui comigo está a Núria Lopes. Ela é doutora em Teoria e Filosofia de Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Teoria e Filosofia do Direito também pela PUC e advogada especialista em Direito Digital e Proteção de Dados. A Núria é palestrante, curadora de conteúdo da Opsi Bloom Academy e autora de publicações nacionais e internacionais sobre proteção de dados. E eu também converso com o Eduardo Oliveira, ele é professor, palestrante e especialista em compliance nos setores público e privado. É diretor executivo da Agência de Inteligência, membro da Comissão Nacional de Estudos sobre Riscos e Governança do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial e membro da World Compliance Association. Há mais de 20 anos ele atua como executivo e consultor em empresas nacionais e internacionais. Olá, muito bem-vindos, boa noite. Obrigada. Antes da gente começar o nosso debate aqui, queria que vocês acompanhassem aqui no telão comigo. A nossa repórter Camila Moraes foi às ruas para saber a opinião das pessoas, se elas se protegem na hora de dar os dados pessoais em uma empresa, por exemplo. Vamos conferir aqui. Você já recebeu alguma ligação que as pessoas falam os seus dados, CPF, RG, endereço, confirmam esses dados com você e aí você não sabe nem de onde é essa empresa? Já, mas eu nunca confirmo, eu sempre duvido. Geralmente eu acho que é trote que vem de algum presídio, alguma coisa do gênero, desligo e bloqueio o número. Várias vezes, inclusive a minha filha vive recebendo informações do que é mesmo, Júlia? Escolares, sabem todos os dados dela, sabem o nome, meu nome, o nome do meu marido, a série que ela está, a escola que ela está, oferecendo uma bolsa, passa um endereço, a gente vai e não tem nada. O que você acha das empresas que fornecem os seus dados para outras empresas para poder vender algum tipo de serviço, sendo que você não tinha fornecido os seus dados? Eu acho errado. Elas não têm autorização, então elas não deveriam fazer isso. Eu acho totalmente errado isso, inclusive até muitas empresas de cobrança acabam vendendo esse lote que tem os dados pessoais da pessoa. Eu não concordo. Eu acho que essas informações têm que ser mantidas em sigilo, porque hoje a gente sabe que o crime está muito grande e eles usam de qualquer ferramenta para poder abusar das pessoas. Já tive o desprazer de quase cair num golpe desses, então eu fico meio assim. Você conhece a Lei de Proteção dos Dados? Não. Você acha que essa lei poderia de alguma maneira proteger os seus dados para não ficar mais vulnerável? Deveria, né? Se ela existe, então ela tem que cumprir com a função dela. Pelo jeito, a gente tem bastante coisa para abordar nesse programa, né? Mas antes da gente falar da lei, eu queria que vocês comentassem um pouquinho dessas afirmações das pessoas. Elas falam que elas já receberam as ligações de um telemarketing, por exemplo. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque as empresas compartilham dados umas com as outras e então elas procuram conhecer você, traçar o seu perfil de consumo e te oferecer produtos que você possa querer. O problema não é que isso acontece, o problema é que a gente não tem transparência, então, nesse compartilhamento. Quando você dá os seus dados, muitas vezes no mercado, na farmácia ou nas empresas com as quais você contrata, eles não expõem para você, necessariamente, com quem eles compartilham esses dados. Então, quando você recebe essa comunicação de uma empresa terceira, da qual você nunca ouviu falar, você toma um susto. E o que eu mais achei bacana, e aí eu queria muito a opinião do Eduardo, que é português, é porque aqui no Brasil a gente não tinha essa cultura de privacidade, de proteção de dados.
e todos os entrevistados se sentiam assustados ou ofendidos, Invadidos, né? invadidos em sua privacidade. Então, eu acho que a nossa cultura está mudando, algo que sempre foi muito normal para os europeus. É isso mesmo? Você é português, né, Eu Eduardo? sou português. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a Núria do lado também. Obrigado. Muito Prazer. obrigado. De fato, a cultura no Brasil está a mudar. Está a mudar com algumas novas leis e está a mudar também por uma força que se vê que é de fora para dentro, né? É de outros continentes para dentro. E isso obriga que a cultura se adeque a alguma coisa que é necessário. Então, a Lei Geral da Proteção dos Dados, sem dúvida, a nossa privacidade não existe nos dados. A nossa privacidade, ela perde-se em qualquer compra que nós fazemos. E as pessoas, de igual forma vimos na reportagem, as pessoas sentem isso. E ao sentirem isso, elas expressam, mas ainda não poderiam fazer nada. Hoje elas já começam a poder fazer alguma coisa. Isso é uma mudança visível e boa. É uma mudança que não é um acontecimento que venha dificultar. Ele é um acontecimento que ele vem beneficiar a todos nós, que temos dados espalhados e compartilhados no mercado. Mas a gente está começando a entender isso, né? Agora, essas empresas podem fazer isso? Se a gente vai numa farmácia, eu peço desconto para conseguir um remédio. Aí essa farmácia pega os dados, não sei a farmácia, mas a rede de farmácias, passa o dado para o meu convênio, aí vai saber o tipo de remédio que eu estou utilizando para o convênio aumentar o meu. Tem isso também, não tem? Tem isso, e muitas vezes você mesmo dá a carteira do seu convênio para ganhar um pouco mais de desconto. Exato, mas a gente está indo na boa vontade de tentar um desconto e não sabe que ali por trás pode ter... Exato. Hoje as empresas podem fazer isso? Hoje podem, porque a Lei Geral de Proteção de Dados só entra em vigor no dia 16 de agosto do ano que vem. Então, hoje, elas podem fazer isso. A partir do ano que vem, elas poderão fazer isso? Elas vão fazer de um jeito diferente, de um jeito que os europeus chamam com lealdade. Eles têm o princípio da lealdade com as pessoas. Aqui a gente chama de transparência. Como é bom ser europeu. É isso, é lealdade com as pessoas, de dizer, olha, eu que sou essa farmácia que estou te atendendo, vou compartilhar os seus dados com o seu plano de saúde, se você quiser. Ah, então essa é uma das mudanças da É lei. uma A das pessoa vai ter mudanças. que falar para você. Eles vão ter que dar transparência nas comunicações. Essa lei, ela traz novos direitos para os titulares dos dados, que somos todos nós, e em muitos casos, consumidores, né? Nas relações de consumo, o titular do dado é o consumidor. Então, novos direitos para o consumidor. A gente vai poder perguntar para as empresas quais dados elas têm da gente, como elas usam, para que elas usam, com quem que elas compartilham. Então, vai dar transparência nessa relação. Para que serve? Para que vai servir essa lei? Bom, a lei serve para ela dar um balizamento entre o que é correto, o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer. O que eu não devo fazer? Comercialização de dados. O que grande parte de empresas hoje que tem um banco de dados. Uma farmácia é um exemplo, uma escola é um outro exemplo. Então, aonde eu tenho... A internet também, né? A Quando internet, você preenche algum... isso chama-se coleta de dados. Todo local que tem coleta de dados, essa coleta vai servir obrigatoriamente para um armazenamento. Então, se eu coleto o dado de alguém, é com necessidade de eu me comunicar. E tem alguma coisa de errado? Nada. Só não tem transparência que vai ter que ter a partir de hoje. Então, quando eu coletar o dado de alguém, eu vou ter que ter... É uma mudança, é um princípio, uma mudança boa, que é, posso coletar o seu dado para determinado fim? O titular dos direitos do dado vai dizer sim ou não. Hoje ele não tem essa opção. Hoje ele tem uma opção fantasiada que é, vai ganhar um desconto se comprar, mas eu não pedi desconto. Eu quero o produto, vou pagar pelo produto e nem quero dar os meus dados. Então hoje é meio que uma fantasia para fazerem a coleta dos nossos dados. E isso virou um negócio. Virou um negócio que os nossos dados, eles hoje são coletados na farmácia e eles são compartilhados com várias empresas, empresas essas que vendem nitidamente os nossos dados. E por isso, se nós estivermos numa reunião que nos acontece, ou num curso, ou numa palestra, enfim, o nosso telefone tem que ficar no silêncio, porque ele toca 20, 30, 40 vezes num determinado período, sem que nós possamos conhecer um número. Não é ninguém que nos é familiar. Por quê? Porque a nossa privacidade foi invadida. Então a lei ela vem culminar isso, vem dar alguma transparência e regras para que isso não aconteça, né? Exatamente. Agora, ela entra em vigor em agosto de 2020. Isso. As empresas privadas e os órgãos públicos, eles vão ter um tempo aí para se adaptar a essa nova lei? Já está correndo o Já tempo. está correndo. O que eles vão ter que A fazer? lei é de agosto do ano passado
Então, e a gente já sabia que ela vinha, porque ela estava em tramitação há 8 anos no Congresso, mas a gente aguardou, porque a gente é da última hora, a gente aguardou a lei europeia entrar em Com emoção, vigor. mas legal. Com emoção, está sendo bem animado, mas as empresas já estão se adequando e muitas delas estão aproveitando esse período de adequação para reformular os seus produtos, reformular os seus serviços, porque nessa de pedir o consentimento, nessa de te explicar o que é que eles vão fazer com os seus dados, eles podem traçar uma relação melhor com você. Eles podem se aproximar dos clientes, se aproximar dos consumidores e ajudar a fazer melhor. Uma relação de confiança. Uma relação de confiança. Que é isso que falta entre o titular do direito dos seus dados, que somos todos nós, pessoas físicas, e as empresas. Que as empresas elas sentem essa necessidade de conversar com o seu cliente. Não tem problema nenhum. Como eu vou conversar com alguém para ele voltar a segunda vez no meu estabelecimento, numa relação puramente comercial? Tem problema? Não. Mas é necessário haver aqui alguma definição de regra. Eu vou participar de um jogo, eu sabendo as regras. Se eu souber as regras e se eu não quiser aceitar, eu tenho que ter a possibilidade, de acordo com a lei. A lei tem alguns artigos que falam exatamente isso. Eu tenho que ter a todo e qualquer momento a possibilidade de eu dizer: remova meu dado. Eu não quero mais o meu dado na sua base de dados. E a lei, mais uma vez, ela é muito precisa. A empresa, a organização tem 15 dias. Só tem 15 dias para fazer a remoção e ainda para demonstrar que fez essa remoção. Não basta só dizer, tem que comprovar. Então a lei, ela está uma lei muito boa, na minha opinião. Ela está uma lei bem fechada, bem cruzada, não para dificultar. Ela está para proteger os nossos dados, que os nossos dados são invadidos a todo e qualquer momento. São os nossos dados, são os nossos celulares, é a nossa privacidade. E é uma curva de aprendizado, até para as empresas. Como a gente viu, as pessoas ficaram incomodadas com esse tipo de abordagem das empresas. Então, olha, claramente não está funcionando. Talvez uma nova abordagem, uma abordagem mais pensando no consumidor, na jornada desse usuário, para fazer esse caminho mais simples. Talvez aí seja um ponto positivo para elas. E como é que vai ter uma fiscalização? Se a empresa infringir a lei, ela vai ser multada? Quem vai fazer essa fiscalização? Então, a gente vai ter agora, está para ser sancionada agora em 8 de julho pelo presidente da República, a medida provisória que vai se incorporar nessa lei e vai criar uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade é responsável pela fiscalização, mas ela não está sozinha. Ela trabalha em cooperação com todas as autoridades setoriais do país e com todos os órgãos de defesa do consumidor. Então, Mas eles já têm ligação hoje de todos os estados? Eles vão ter. Vão ter. Vão tá. ter. E aí você vai poder reclamar, por exemplo, no PROCON, no IDEC, em qualquer órgão de defesa do consumidor. Que automaticamente Automaticamente vai chegar à autoridade. vai chegar à autoridade. Todas as leis, isso acontece em todos os países, todas as leis que são criadas, e o Brasil não tem falta de legislação, pelo contrário, mas é necessário ter órgãos fiscalizadores, porque senão cria-se aquele mito de que nada acontece independentemente da lei. Não é verdade. Se nós olharmos para a Lei Geral da Proteção dos Dados na Europa, por exemplo, no meu país, em Portugal, tem 5 empresas já multadas. Multadas porque não cumpriram, tiveram o seu tempo de adequação, não se adequaram, também acharam que poderiam fazer à própria da hora ou que não tinham essa necessidade, e tem empresas a ser multadas, e a multa vai a 20 milhões de euros. Hoje daria qualquer coisa como 100 milhões de reais. Então, não é só no Brasil, onde o artigo 52 da lei define que são 50 milhões de reais por infração, por dia. Então, a multa ela é excessivamente alta, mas ela não é uma multa para ser aplicada. Ela é uma multa para mostrar que, na verdade, as organizações elas têm que se adequar. E elas já começam a ser multadas tanto na Europa, organizações públicas, inclusive, deveriam dar o exemplo. Então, organizações públicas e privadas já são multadas, sim, porque não cumprem essa legislação para a qual foi estabelecido. E no Brasil, independentemente de estarmos num período de adequação, existem empresas a ser multadas. Por quê? Porque elas não cumprem, porque não se adequaram, porque elas sabem exatamente o risco que correm. E como sabem o risco que correm e não se adequam, temos alguns exemplos que eu conheço, a Núria conhece, enfim, nós que somos da área pesquisamos e verificamos no dia a dia, mas são multas que não são pequenas. Uma multa de 10 milhões, uma multa de 5 milhões, uma multa de 500 mil reais é uma multa pesada para qualquer empresa. Tem algum exemplo que você possa falar sem citar nomes, por exemplo? Uma empresa que vende material esportivo através da internet,
Como ela vende, ela coleta dados. Eu, para comprar, eu entro num site, ela vai coletar os meus dados, senão ela não tem como vender para mim. Ela coleta nome, coleta meu endereço, coleta meu e-mail, coleta meu telefone. Ela coleta dados que, com essa sensibilidade, esse dado é possível de fazer uma fraude. Então, a Lei Geral da Proteção dos Dados, ela vem inibir uma série de acontecimentos nos quais a fraude que nós, pessoas físicas, somos sujeitos de chegar, por exemplo, a um banco, uma instituição financeira, e queremos fazer uma compra de um automóvel. E o gerente vai dizer, não, mas você não pode fazer de mais um. Diz, não, mas ela é o primeiro. Diz, não, o senhor já tem um, já tem dois. Diz, como? Então, olha o problema que se cria. Por quê? Porque os nossos dados eles foram compartilhados de uma forma indevida e sem o nosso consentimento. E muito além da multa. Hoje, pela nossa experiência, a gente vê que muitas empresas se adequam não olhando para a multa que elas podem tomar no futuro, mas pelo dano reputacional. Imagina você, uma empresa que sofre um vazamento de dados, que tem mau uso com os dados, isso causa para a imagem dela um dano terrível. Então, muitas delas estão aproveitando a oportunidade para se adequar e para manter uma imagem boa perante a sociedade, boa perante o consumidor, para ser uma marca querida, enfim, mais próxima das pessoas. Então, muitas delas estão pensando não só no prejuízo da multa, mas no prejuízo que elas podem ter comercialmente. Com os clientes, com né? os clientes. Na verdade, a lei vai ajudar a conhecer melhor quem são os seus consumidores, quem são os seus clientes? Ah, vai. Sem dúvida que vai. Vai porque, imaginemos, a lei ela não especifica quais são os setores exclusivos que têm que se adequar. Ao contrário, a lei define que todo aquele que coleta, que armazena, que compartilha dados ou faz tratamento deles, é obrigada. É uma lei geral. É uma lei geral. Então, se nós olharmos para o geral dos CNAs, dos códigos de atividade das organizações, vamos dar um exemplo de um colégio, de uma escola, que uma escola já tem crianças, já tem um menor ou adolescente. Então, o artigo 14 da lei já define algumas regras suplementares para adequar a algum órgão, alguma organização que tenha crianças ou adolescentes. E vamos imaginar que todos aqui possamos ou não ser pais e ter crianças, ter menores. Como fica o dado do nosso filho? Porque hoje a criança já nasce com CPF, né? Já é a certidão e o CPF. E nasce sabendo desbloquear o seu celular para acessar o que ela quiser. Então, se pensarmos dessa forma, que o dado de um qualquer nosso filho ou nosso parente, enfim, que há um vazamento de dados num colégio, numa organização de escola, o que é que nós pensamos? O que é que pode acontecer? É um dado do nosso filho. Se nós pensarmos que em mercados, eu chamo mercados alternativos, que são mercados que existem em São Paulo, no Rio e em outras cidades, que vendem dados. Algumas ruas, dentro do Rio de Janeiro, dentro de São Paulo, nós circulamos pelas ruas e alguém nos oferece uma pendrive cheia de dados. Por exemplo, estão aqui todos os dados dos médicos do estado do Rio de Janeiro, ou estão todos os dados dos advogados do estado de São Paulo. Como alguém tem esse dado? Houve um vazamento. Então, nós sabemos que o Conselho Regional de alguma profissão, ele coleta os nossos dados como forma obrigatória de nós pertencermos. Bom, mas ele coleta e por isso armazena, mas com um objetivo, propósito, que é estabelecer uma comunicação entre nós que somos associados dessa organização. Mas alguém, por algum motivo, por alguma falta de segurança, enfim, esse dado vazou. Se nós pensarmos que é um dado que pode não trazer um perigo imediato, tudo bem. E se for dados, por exemplo, de autoridades, juízes, né, que decidem, que consecutivamente, todo dia, tem algum embate pela própria profissão, necessidade como fica? de sigilo, né? Ou mesmo dados que a gente chama dados sensíveis. Pensa, por exemplo, se vazar os dados do seu cartão de crédito, você liga para o banco e cancela o seu cartão de crédito. Agora, se vazarem os seus exames médicos, se vazar os dados da sua biometria que você usa para o banco. E vai usar cada vez mais. E né? vai usar cada vez mais. Ou se vazarem os dados sobre a sua religião, ou os dados sobre a sua raça, a sua etnia, você não tem como mudar essas coisas. Então, uma vez que a informação está disponível, não dá para voltar atrás, não dá para não saber. Vazou. Vazou. Eu preciso fazer um intervalo agora, o primeiro intervalo, e daqui a pouco a gente continua essa conversa. Também quero saber, por parte do consumidor, o que ele vai ter que fazer a partir de agora. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje estamos falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui comigo está a Núria Lopes. Ela é doutora em Teoria e Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Teoria e Filosofia do Direito também pela PUC e advogada especialista em Direito Digital e Proteção de Dados.
Núria é palestrante, curadora de conteúdo da Opsi Bloom Academy e autora de publicações nacionais e internacionais sobre proteção de dados. Eu também converso com Eduardo Oliveira, ele é professor, palestrante e especialista em compliance nos setores público e privado. É diretor executivo da Agência de Inteligência, membro da Comissão Nacional de Estudos sobre Riscos e Governança do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial e membro da World Compliance Association. Há 20 anos atua como executivo e consultor em empresas nacionais e internacionais. Então, retomando aqui o nosso segundo bloco do Aparecer Debate, quando a gente vai fazer uma compra, todo atendente pergunta para a gente do CPF. Eles vão ter que ser treinados a não perguntar isso, porque alguma vez você já passou por isso, de não dar o CPF, o que aconteceu? Você estava falando no intervalo, né? Eu fui comprar um remédio e pedi para passar rapidamente, falei, não, sem CPF. E o atendente ficou surpreso olhando para minha cara, ele não conseguia efetuar a compra sem o CPF, ele já não sabia o que fazer, porque as pessoas dão o CPF tão automaticamente aqui no país, e você fala, não, é só esse remédio mesmo, sem CPF, ele quase não consegue efetuar a compra. É necessário ao consumidor questionar mais. Nós que somos consumidores, todos nós, e que somos titular dos nossos dados, temos que questionar mais, porque na hora que nós questionamos, alguém do outro lado não está preparado, porque na verdade ele foi capacitado para pedir um CPF, e o CPF não é um dado comum. É o documento mais importante que a gente tem hoje no Brasil, é o CPF? Ele é um documento muito importante, não se sobrepondo aos outros, mas através do CPF nós conseguimos fazer uma chamada higienização daquele dado. Se eu tenho apenas um CPF... Não entendi, o que é isso? Bom, nós utilizamos muito isso na área do compliance. E o que é esse documento? Esse documento é-nos possível porque ele deveria de ser único, apesar de, com algumas exceções, algumas pessoas físicas com alguns delitos têm mais do que um CPF. Mas será uma outra história. Questão, Mas, na verdade, através do CPF, nós conseguimos saber o endereço, ou os endereços, nós conseguimos saber dados familiares, conseguimos saber telefone, conseguimos saber qual a ligação societária, nós conseguimos saber uma quantidade de dados sensíveis através de um CPF. Então, não é à toa que um atendente ele é instruído para que ele possa pedir esse dado também, além de todos os outros. Porque eu não consigo me relacionar com ninguém através de um CPF, mas sim através de um e-mail, através de um celular. Mas eu necessito de saber de onde a pessoa é. Ela de qual estado, de qual cidade, de qual localização. Isso estabelece um padrão. Se eu quiser analisar um dado qualquer nosso, nós podemos analisar por gênero, por profissão, por classe social, por endereço. Então, o CPF nos permite ter todos esses dados, de uma forma consentida ou não consentida. É isso que a lei vem determinar. Para que as empresas consigam traçar um perfil de consumo, um perfil psicológico, um perfil de comportamento e, a partir de então, traçar as estratégias delas em relação a você. E como é que funciona? Porque muitas empresas, às vezes, elas têm um SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, terceirizado. Então, nem sempre tem uma ligação direta com a empresa, por exemplo, uma operadora de telefone ou uma operadora de canal a cabo, por exemplo. Como é que funciona? Isso também vai ter que ser repensado? Isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, e bom, toda a Lei de Proteção de Dados, ela obriga as empresas por todo o ciclo de vida do dado, ou seja, toda a trajetória dele, incluindo se ele compartilha com terceiros. Compartilhou com o call center, a empresa está responsável também pelas operações realizadas pelo call center. Compartilhou com uma empresa que roda a folha de pagamento? Está obrigada também pela empresa que roda a folha de pagamento. Ele obriga você com toda a jornada do dado dentro da sua empresa e também para fora, pelos terceiros com os quais você tem relação. Por quê? Porque para o consumidor ou para qualquer titular de dado, não faz diferença se o dado vazou na farmácia ou se vazou no call center. O dano para ele é o mesmo. Por isso que a gente chama de uma responsabilidade em cadeia. Você fica responsável por tudo. E por isso que a nossa lei é copiada da Europa. Pode pensar que grandes grupos econômicos transferem dados da Europa para cá. E estavam também responsáveis por o que acontecia com os dados aqui no Brasil. Por isso que a gente, copiando a lei da Europa, a gente mantém o mesmo nível de proteção dos europeus. É uma padronização que é necessária. Há uma padronização. Isso na Europa toda ou é uma lei específica de um país e aí foi expandindo para... Como que é essa lei lá fora?
A lei lá fora, eu diria que ela é muito similar, é um Ctrl-C, Ctrl-V, que os países tendem não a se copiar, mas sim a padronizar. Como a Núria disse bem, se houver uma padronização, é um conceito que acaba por ser globalizado. E as empresas hoje, elas não vivem só no seu nicho, elas transferem dados, elas compartilham dados, elas fazem tratamento de dados nacionais e internacionais. Então é bom ter o mesmo padrão. E assim como acontece na lei europeia, na GDPR, aqui fundamentalmente tem alguns conceitos que são interessantes. Se nós pensarmos no conceito interessante que é da responsabilidade solidária, então não adianta somente eu, porque se eu comprar, se eu alugar a plataforma de alguém para coletar uns dados, eu sou solidariamente responsável e vice-versa. Por quê? Porque eu compartilhei os dados que eu coletei, eu compartilhei com alguém e esse alguém pode fazer o que quiser dos dados. Então, essa responsabilidade solidária, ela leva-me a mim a pensar e a repensar como é que eu e todos aqueles que orbitam à minha volta em termos de parceiros, prestadores de serviços, todo mundo tem que se adequar, porque eles têm acesso aos meus dados por força, normalmente por uma plataforma de dados, não é? Como eu coleto dados para um show? Eu coleto dados através de uma plataforma, que todos nós vamos lá e inserimos os nossos dados. Mas quem é o organizador do evento? E quem é, de facto, o dono do evento? São organizações diferentes. Então, isso leva a que a lei definiu algumas particularidades nos quais a responsabilidade solidária é interessantíssima. Assim como a lei ainda tem outra particularidade boa, que a lei dentro dela definiu aquela relação entre contratante e contratado como o controlador, o operador e o encarregado. Então, quem vai de facto para a parte da operacionalidade da implantação da Lei Geral da Proteção dos Dados se chama encarregado, e o encarregado não é simplesmente um atendente do call center. Não. Ele tem muito mais responsabilidades, porque ele também é corresponsabilizado por isso. Então, essa função de encarregado, controlador e operador dá responsabilidades bem cruzadas em que obriga que todos os agentes da implementação de uma Lei Geral da Proteção dos Dados, eles são responsáveis. Então, não pode ter fatores desconhecidos, não pode ter profissionais desconhecidos, não deve ter ninguém somente por uma ocupação, porque a multa é grande, a perda reputacional, como a Núria falou, é grande e é hora de mudar esse cenário. É um aprendizado para todo mundo, a verdade é essa. E falando de relacionamento, como é que fica essa nova lei com o Marco Civil da Internet e o cadastro positivo? Elas vão ter que ter um relacionamento, né? Qual que vai ser a relação? Então, todas as leis, elas precisam fazer sentido e formar um sistema harmônico. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela conversa com várias leis, como você falou. O Marco Civil da Internet foi um primeiro passo que a gente deu. O Marco Civil da Internet é só para a internet. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é para tudo, mesmo que está fora da internet. A gente fala muito do dado online, porque o fluxo é muito maior, mas mesmo dados físicos, em papel, também terão que ser adequados. Se você tem ali na sua empresa um arquivo de RH antigo, ele também está sob a Lei Geral de Proteção de Dados. O cadastro positivo. A questão do cadastro positivo tem muita polêmica, muita discussão com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas o fato é... Porque as empresas usam, né? As empresas usam e, diferentemente da Europa, a gente fez muita questão de colocar uma base legal autorizadora do tratamento de dados para a proteção do crédito, o que na Europa não ficou tão claro. Eu diria ainda que é importante que esta adequação, que esta necessidade de adequação, que ela dê ao consumidor final, que é o titular dos direitos dos seus dados, toda a possibilidade de remoção, toda a possibilidade de transparência, mas a lei também permite e dá isso ao titular do direito dos seus dados de dizer que a organização ela deve fazer essa adequação com independência, com sigilo e sem conflito de interesse. Então, isso significa que eu não posso ser eu o cliente, fiscalizar eu mesmo e manter o sigilo de eu mesmo. E essa relação ela é importante, porque se existe uma lei, se existe uma entidade fiscalizadora, alguma autoridade que vai fiscalizar algum órgão, então significa que eu vou fiscalizar duas pessoas, a relação do contratante e do contratado. Alguém que contrata para fazer um serviço e alguém que é contratado para fazer o mesmo serviço de forma correta. E essa relação ela é boa, porque além dela ser dinâmica no mercado, ela traz uma confidencialidade, ela traz um não conflito de interesse entre os direitos dos meus dados e a organização que o coletou. Isso é fundamental. É de se tirar o chapéu, de facto, ao formato final dessa lei.
Agora a gente vai ter certeza que realmente que os nossos dados vão ser protegidos a partir dessa nova lei? A gente vai ter mais certeza do que tem hoje e ter certeza de que é um caminho, não é? O Eduardo trabalha com compliance, sabe que compliance, a adequação não acaba em agosto do ano que vem. Elas vão se ajustar até agosto do ano que vem, mas é só o começo de um processo que vai se aperfeiçoando sempre, sempre. Então, cada vez mais a gente vai ter essa certeza. Só rapidamente, o que é compliance? Para quem está vendo em casa, para poder entender. Compliance é agir em conformidade. Uma organização deve agir em conformidade por si mesmo, não porque é obrigada, mas houve a necessidade de todos esses escândalos que nós acompanhamos da Lava Jato e em 2013 saiu uma lei, nós chamamos a lei do compliance, ou a lei anticorrupção, que é a lei 12.846, que ela diz que é dever de toda a organização estar ou agir em conformidade. E aí virou a chamada lei do compliance. E a organização deve estar em conformidade com todos os seus atos. Ou seja, eu não posso dificultar um processo para oferecer uma facilidade. Eu não posso tentar obter de forma ilícita nada, porque isso não é uma forma correta. Nem os dados. Nem os dados hoje. Então eu diria que hoje a Lei Geral da Proteção dos Dados, ela entra dentro de uma governança corporativa, que são as organizações que adquirem essa organização corporativa, não somente pela lei, pela reputação mais uma vez. Ou seja, eu quero aumentar o meu grau de confiabilidade, de reputação da minha empresa, porque quando eu perco, o que acontece? Eu vou à falência. Se eu perco a reputação, eu não vendo. Se eu perco a reputação, eu não ganho patrocínios. Não é? Se dá um escândalo com um jogador de futebol, qualquer que seja no mundo, o que ele perde em primeiro lugar? Reputação. O que acontece com o clube? Coloca à venda. Se não tem reputação, se eu não tenho tanto patrocínio, não é rentável. Então estamos a falar de um negócio econômico. O que é importante é, a lei fala das pessoas, do relacionamento com as pessoas. E é o que as empresas buscam também, melhorar o relacionamento com o cliente. Então, no fundo, o que importa são as pessoas. E como vocês veem essa nova lei geral de proteção de dados como para as empresas, como um investimento ou um custo? Um investimento, com certeza. E um investimento que muitas delas estão percebendo que vale a pena fazer para se relacionar melhor com o consumidor. E acho que a partir de agosto, ou até um pouco antes, né, as pessoas vão começar a notar que estão sendo tratadas de forma diferente, com mais respeito e vão gostar desse tratamento. O que todos nós gostamos como consumidores, em qualquer loja, em qualquer restaurante, nós gostamos de transparência. Primeiro, de ser bem atendido. Depois, de pagar uma conta baixa, pequena. Depois, de ter um bom produto. Mas aí você pode escolher qual restaurante você vai, Aí né? nós podemos escolher e ter essa transparência. Claro que o dono do restaurante, o empresário, que não é fácil ser empresário em qualquer país, ele necessita de conhecer os hábitos, os nossos hábitos. E ele não deve, por isso, coletar dados? Não. A lei não fala que ele não deve. A lei diz que ele tem que se adequar de uma determinada forma para ele coletar. Porque não adianta eu entrar num restaurante em que eu gosto de comer uma batata chips, eu gosto de comer uma determinada comida e ele só me oferece aquilo que eu não gosto. Então significa que eu não vou voltar. Então ela necessita de conhecer os nossos hábitos, é uma necessidade. Para quê? Para poder me atender ou colocar mais produtos. Para isso ela necessita de coletar dados. Mas não precisa de saber o meu CPF. Ele pode necessitar do meu e-mail, do meu celular. Ele não precisa de me pedir determinados dados, não tem função, não é? Então, nós temos que ter cuidado com isso. E os profissionais dessa área levam para as empresas todo esse expert para adequar, mas que é uma forma obrigatória. Não deixe de coletar os seus dados. É uma necessidade, mas proteja os dados do titular que você coletou. É o mínimo que pode fazer. E isso é uma reputação acrescida. Eu vou ficar muito feliz que hoje já encontrei 2 organizações de consumo, de comércio, que perguntaram, bom, os seus dados serão para o envio de marcas, para o envio de novos produtos. Você está de acordo? Isso é uma das mudanças. É uma então. forma transparente. Para isso eu estou de acordo. Se colocar lá no rodapézinho do papel do documento que nós preenchemos, os seus dados são para vender a qualquer concessionária de automóveis ou telecomunicação. Não vou querer, porque eles já têm os meus dados, já os utilizam de uma forma abusiva e isso eu não quero mais, vou dizer que não. Mas eu tenho que ter essa opção. Se eu não tiver essa opção, eu estou em contradição com a lei. E a organização não pode fazer mais isso, até pela reputação, não só porque a multa é extremamente elevada, mas a reputação é pior ainda. Como recuperar uma reputação perdida? É difícil. Com certeza. Do outro lado, na outra ponta, como é que nós, consumidores, vamos agir a partir de agora? Devemos agir, né?
informação sempre. E a gente vai ter essa informação muito mais fácil do que a gente tem hoje. Então, o consumidor deve sempre buscar se informar, deve ler atentamente aqueles termos de uso que hoje são enormes, eles vão ficar mais curtinhos, mais simples, mais fáceis. Pessoas que têm guarda de crianças vão notar que vão ser solicitados a dar o consentimento para o uso das crianças. Então, eles vão sentir e vai crescer a cultura de privacidade, crescer a cultura de proteção aqui de dados no Brasil, que é recente para a gente. Mas é uma mudança muito significativa. Nós vamos sentir, na minha opinião, num curto espaço de tempo. Por quê? Porque é uma informação que ela é muito difundida hoje na mídia escrita, na mídia de internet, na mídia televisiva. Então, a Lei Geral da Proteção dos Dados, ela de facto ela está a ser bastante bem difundida, porque se vocês jornalistas forem à rua numa pesquisa como aquela que nós vimos, todos e todas as pessoas estão saturadas da falta de privacidade, porque o celular toca o tempo todo, lá o telefone de casa toca o tempo todo. Essa forma de comunicação não é a mais correta. Já verificamos que ela não é a mais correta e ainda traz alguns dissabores. Por exemplo, há pouco tempo eu adquiri um carro. Eu entrei numa concessionária e a gente adquiriu um carro com um vendedor. No dia seguinte, alguém de uma corretora estava a ligar para mim. Então é fácil saber que para vender o seguro. Para vender o seguro. Mesmo que não tenha maldade, malícia, mesmo que seja só apenas numa relação de amizade, mas não pode, existe um vazamento. O meu dado foi coletado por obrigação, por necessidade, mas o compartilhamento não me foi pedido, ele não foi consentido. E ainda assim, isso gera um relacionamento econômico, não pode. E isso é uma coisa que hoje é comum que aconteça, não pode mais acontecer, não deve mais acontecer. Então, é exatamente isso que nós, consumidores, vamos começar a notar num curto espaço de tempo, e é a oportunidade que existe do outro lado de uma organização de com transparência dizer, eu posso coletar para seguro, eu posso coletar para alguma outra coisa? Pode-se pedir consentimento? Pode. Se fizer como uma manobra de comércio, não. Os consumidores vão ficar cada vez mais conscientes para o exercício do direito deles. Mas vocês acham que ainda falta informação ou as pessoas estão cada vez mais atrás da informação? Acho que a reportagem de vocês foi excelente e mostra que as pessoas estão bem informadas, completamente bem informadas. Olha, essa não é uma abordagem válida, não é uma abordagem bacana, não me sinto feliz como consumidor, preciso ser tratado de outra forma. A gente está quase chegando no final do programa, só uma consideração final. Essa nova lei, ela tem mais aspectos positivos ou tem alguma coisa negativa? Eu diria que ela tem 100% de aspectos positivos e sendo uma lei, todos nós viajamos nas férias com oportunidade, viajamos a trabalho. Então, ela é uma lei que ela está num nível de padronização. Se ela é padronizada com leis europeias, com leis americanas, com leis do resto do mundo, então significa que nós temos o mesmo patamar. E se temos o mesmo patamar, temos os mesmos direitos, somos cidadãos do mundo, não apenas do Brasil. A lei não acontece só aqui, ela não penaliza ou não obriga só por aqui. Então, eu diria que ela é 100% válida pela transparência, que é isso que todos nós queremos, não fraudes, mas sim transparência em qualquer processo. Para você, Núria? Toda lei tem problemas, claro, mas é importante que a gente tenha uma lei e que ela venha para trazer relações mais positivas e mais transparentes. Por isso eu sou uma super otimista com a utilização ética dos dados e acho que vem para melhor. E tem esse processo de transição, aí de adaptação, né? Exato, e de aprendizado, que só começa agora e vai por muitos anos. E eu diria ainda que não significa que a lei em 2020 não possa sofrer alguma adequação, não é? Todos nós estamos constantemente num processo de adequação. Então, é válido que seja. Se verificar alguma necessidade, que seja adequada. Mas, ainda assim, ela é fundamental. E a adequação, ela demora tempo. Não é uma adequação que se faz em 15 dias. Em 15 dias faz-se uma capacitação dos colaboradores daquela organização. Então, é bom que as empresas se atentem, que o prazo é bom. O prazo hoje é necessário e suficiente para se adequar. Não deixem para 31 de dezembro. No Natal, no final do ano, ninguém vai trabalhar nessa área. Então, isso é uma questão de mentalização hoje da sociedade. Agora, sem dúvida, eu sou uma pessoa mais feliz sabendo que os meus dados são tratados com mais segurança.
Com certeza. Eu quero agradecer, então, muito obrigado. Eu Foi que muito agradeço. esclarecedor esse debate. Obrigado pelo convite e sempre que for necessário. E muito obrigado pela Eu que agradeço, pela um colega prazer aqui, pela enorme. presença. Obrigado. Eu agradeço, então, a Núria Lopes. Ela é doutora em Teoria e Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Teoria e Filosofia do Direito também pela PUC de São Paulo e advogada especialista em Direito Digital e Proteção de Dados. A Núria é palestrante, curadora de conteúdo da Opsi Bloom Academy e autora de publicações nacionais e internacionais sobre proteção de dados. E muito obrigado também ao Eduardo Oliveira. Ele é professor, palestrante e especialista em compliance nos setores público e privado. É diretor executivo da Agência de Inteligência, membro da Comissão Nacional de Estudos sobre Riscos e Governança do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial e membro da World Compliance Association. Há 20 anos ele atua como executivo e consultor em empresas nacionais e internacionais. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão, crítica ou elogio para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até semana que vem. Tchau!